Tudo bem, pessoal? Então vamos dar início a um conjunto de aulas agora que discute as técnicas eletroquímicas e sendo aplicado então na química analítica. Então nesse primeiro conjunto de aula nós vamos fazer uma introdução dessas técnicas eletroanalíticas. Então eu vou mostrar quais vão ser as técnicas que a gente vai abordar durante esse conjunto de aulas. Depois eu vou fazer uma discussão sobre princípios básicos que vão nortear a gente para conseguir entender todas essas técnicas. Então, sendo o principal, o primeiro deles, a gente vai fazer uma discussão sobre a tabela de potenciais padrão e como ela é obtida, se é possível obter esses dados experimentalmente, se não é possível. Então, a gente vai começar a fazer uma discussão porque é importante a gente começar a ter uma real noção do significado dessa tabela de potencial padrão para a gente conseguir ter uma noção sobre o restante das outras técnicas, como que ela pode ser aplicada. Então, o entendimento dessa tabela de potencial padrão é importante. Depois disso, a gente vai fazer uma discussão sobre a equação de Nernst, junto com essa discussão da tabela de potenciais padrão, e depois retomar aqui uma discussão sobre células galvânicas e células eletrolíticas, meio que em cada um desses pontos que a gente vai estar fazendo uma discussão. Bom, então, como eu comentei, a ideia aqui é que a gente vai começar a tentar entender alguns princípios eletroquímicos e tentar utilizar esses princípios eletroquímicos, essas propriedades eletroquímicas de materiais, para desenvolver métodos analíticos. Então, esses métodos analíticos vão servir para quê? Vão ser métodos que vão servir para determinar a quantidade de uma determinada espécie química em uma determinada amostra. Então, como a gente está aqui discutindo só métodos eletroanalíticos, que vão utilizar dessas técnicas eletroquímicas, a ideia é que a gente vai utilizar alguma propriedade elétrica do material, por exemplo, condutividade, por exemplo, corrente elétrica fornecida por uma pilha, e tentar correlacionar isso com a concentração de uma determinada espécie química em um determinado ambiente químico que a gente está interessado em fazer uma determinação. E qual é a grande vantagem de tentar utilizar métodos instrumentais frente aos métodos clássicos, como por exemplo uma titulação? A ideia é que a gente passa a ter aqui então limites de detecção muito menores. Então a quantidade da espécie química que a gente consegue detectar é muito menor comparada, por exemplo, com uma determinada titulação. Se a gente fizer uma comparação, quando a gente está tentando fazer detecção por titulação, a gente está discutindo sobre ordem de grandeza de concentração de 10 a menos 4 mols por litro. Então, quando a gente começa a utilizar métodos instrumentais, a gente está começando a fazer discussões de fazer detecções aqui da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 12. Então, a gente está começando a detectar quantidades de substâncias, quantidade de compostos químicos em um determinado ambiente muito pequenas. Dentro das técnicas eletroanalíticas, a gente vai discutir nesse conjunto de aulas sobre esses métodos que a gente define como métodos potenciométricos, um método de eletrogravimetria, coulometria e voltametria. Então aqui agora nessa aula inicial a gente vai começar a fazer a discussão sobre princípios fundamentais que a gente vai utilizar para tentar entender essas técnicas e que vão nortear a gente a tentar definir alguns princípios básicos para conseguir fazer essa discussão ao longo dessas aulas. Dentro então dessas técnicas que a gente está discutindo, uma informação importante que a gente tem aqui é eu consigo limites de detecção muito baixos aqui, utilizando essas técnicas instrumentais eletroquímicas que a gente tem aqui definidas. Outras técnicas, como técnicas espectrofotométricas, fluorimetria, absorção atômica ou métodos de separação acoplados com outras técnicas instrumentais, também fornecem para a gente limites de detecção bem baixos. Só que a gente não vai estar discutindo aqui, a gente só vai discutir sobre as técnicas que utilizam alguma propriedade elétrica da matéria para poder ser quantificada, para a gente conseguir determinar a quantidade de uma determinada substância em uma determinada amostra. Uma coisa que é importante destacar é que técnicas clássicas como gravimetria e titulação são técnicas que têm uma precisão muito boa, né? Tem uma precisão, valores de precisão muito baixos. Já quando a gente está utilizando métodos instrumentais, a gente acaba abrindo mão um pouco da precisão, mas a gente acaba tendo aqui limites de detecção mais baixos, tá? Uma vez que a gente, nessas titulações, a gente não tem uma instrumentação muito sofisticada, o custo das técnicas clássicas comparados com técnicas instrumentais, com certeza vão ser mais baixos. Só que dentro das técnicas instrumentais, a gente pode ter técnicas que acabam sendo um pouco mais baratas, como os métodos eletroquímicos, e outras técnicas que são bem mais caras aqui, se a gente for comparar, como por exemplo a absorção atômica sendo comparada com métodos eletroquímicos. Tá? Com relação às principais espécies químicas que a gente pode detectar,
Na grande maioria das vezes, os métodos eletroquímicos podem trabalhar tanto com compostos inorgânicos até com compostos orgânicos. Então, há uma gama bastante grande de compostos, tanto orgânicos e inorgânicos, que podem ser quantificados nessas amostras de interesse que a gente vai começar a discutir durante essas aulas. Então, aqui dá uma ideia geral desses diferentes métodos analíticos que a gente tem e quais são os métodos que eu estou interessado em mostrar para vocês dentro desse canal, dentro dessa discussão de aulas que a gente vai ter. Só para dar uma visão geral, então, com relação a esses métodos, então, dentro dos métodos eletroanalíticos que a gente tem aqui, a ideia principal é que a gente vai estar interessado, e vocês vão perceber ao longo dessas discussões, que a gente tem métodos que a gente define como métodos que são interfaciais. Então, a gente vai ter, na grande maioria das vezes, uma pilha tem eletrodos, né? E a gente tem, então, esses métodos que a gente define como métodos interfaciais, onde a reação está acontecendo bem próximo daquela superfície do eletrodo. Então, ele não modifica todo o conteúdo químico, então a transformação química que vai acontecer não acarreta numa modificação da solução como um todo. E a gente tem outros métodos aqui que a gente está definindo como métodos de uma solução como um todo, que são esses que estão destacados aqui. Esses métodos já medem uma grandeza ou uma determinada propriedade, levando em consideração todo o conteúdo da solução, como, por exemplo, é o caso da condutometria, que a gente vai fazer a discussão, e das respectivas titulações que são feitas utilizando as propriedades de condutividade. Então, aqui a gente mede uma propriedade, por exemplo, a resistência da solução, que ela é uma propriedade que é inerente de toda a solução, de todo aquele conteúdo de íons que estão relacionados naquela amostra, naquela solução. Já os métodos interfaciais, eles estão medindo alguma propriedade muito perto do eletrodo. Então, o que ele sente, o que a técnica eletroquímica sente, ele vai sentir alguma propriedade, vai sentir só aquele ambiente químico que está muito próximo daquela interface. E dentro dessas técnicas, desses métodos interfaciais que a gente tem aqui, a gente vai ter métodos estáticos, onde a gente não tem passagem de corrente, e tem métodos dinâmicos, onde a gente está dando uma determinada energia e começa a ter passagem de corrente. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui, quando vocês estão carregando a bateria do celular de vocês, vocês fornecem uma energia e tem passagem de corrente por aquele sistema. Então, a gente está falando desses métodos dinâmicos. Já nos métodos estáticos, a gente está levando em consideração métodos no qual eu estou explorando uma tendência de uma determinada reação química acontecer, mas eu não deixo com que a corrente elétrica flua naquele sistema, ou se ela flui numa quantidade muito baixa. Então, dentro desses métodos estáticos que a gente estava discutindo aqui, a ideia é que a gente tenha a técnica que é a técnica de potenciometria, a sua utilização com titulações. Então, a gente vai perceber aqui na potenciometria como se a gente tivesse uma pilha e eu estou medindo a tendência de energia a energia que tem em cada um daqueles reservatórios daquela pilha. Então, a gente vai discutir, essa vai ser a primeira técnica que a gente vai estar discutindo. Já dentro dos métodos dinâmicos, a gente começa a ter passagem de corrente. Então, a gente pode fazer duas coisas em eletroquímica, e vocês vão perceber que eu vou tentar mostrar para vocês isso em vários momentos, que a ideia de a gente pode ter métodos que a gente pode controlar o potencial e medir corrente, ou eu posso aplicar a corrente e medir potencial. Então, em eletroquímica, vocês vão perceber que a gente não consegue fazer as duas coisas. Ou eu aplico uma energia na forma de potencial, ou eu aplico corrente numa determinada célula eletroquímica que a gente vai começar a discutir aqui. Então, dentro desses métodos dinâmicos, está o outro leque de técnicas das quais a gente está interessado em discutir dentro desse canal. Que a ideia é discutir, então, as técnicas voltamétricas. Então, dentro dessas técnicas aqui, a gente vai, na prática, aplicar uma diferença de potencial no sistema. Então, a gente está num potencial controlado e vai medir uma determinada corrente resultante de uma reação de óxido-redução. Depois, a gente vai estar interessado na técnica eletrogravimétrica. Dentro dessa técnica eletrogravimétrica, a ideia é pesar. Então, como vocês já estão vendo aqui, a gente tem uma pesagem, a gente tem uma massa, está medindo uma certa massa que foi oriunda de uma reação eletroquímica. E dentro do potencial controlado ainda a gente tem as técnicas que é a técnica que é a amperometria, e a gente pode acoplá-la com uma determinada titulação. Então, na amperometria, a gente está medindo a corrente elétrica num potencial controlado, que a gente está aplicando numa célula eletroquímica. E uma outra técnica que a gente tem é a coulometria a potencial constante. Então, eu posso aplicar um determinado potencial numa célula eletroquímica e medir a quantidade de coulombs oriunda daquela reação química. E a partir da quantidade de coulombs que passaram no sistema, a gente consegue ter uma ideia sobre a quantidade de elétrons que estão fluindo numa célula eletroquímica. Então, a gente pode ter uma relação direta entre os elétrons que passaram num determinado sistema, numa determinada célula eletroquímica,
e a partir daí descobrir o número de mols de uma conversão, de uma reação redox que aconteceu. E do outro lado aqui das técnicas que a gente tem, então a gente tem aqui as técnicas que a gente controla a corrente. Então aplico uma corrente constante nesse mesmo conjunto de técnicas que a gente tem de corrente constante, eu posso usar a coulometria. Então aplico uma corrente e meço a carga, a quantidade de elétrons oriundos daquela reação química que aconteceu e faço a mesma coisa que a gente estava, aplico o mesmo princípio que a gente tinha da coulometria a potencial constante. E também posso, a partir de uma corrente constante, medir uma determinada massa de um composto que foi formado na superfície de um eletrodo. Então, meço a massa antes e a massa depois. Se essa reação foi completa, eu consigo saber a quantidade de material que tinha naquela solução e que foi depositado no eletrodo para fazer uma medida. Por exemplo, eu quero determinar a quantidade de íons cobre numa solução. Se eu conseguir depositar todo o cobre que está na solução na superfície de um determinado eletrodo, peso o eletrodo antes e depois, a gente vai ter ideia da quantidade de cobre que está na solução. Então aí depois, dentro desses métodos aqui, a gente vai discutir sobre a ideia da eficiência, se eu preciso ou não transformar toda a matéria química que está na solução para algo na superfície do eletrodo, por exemplo. Então a gente vai ser possível perceber que nem sempre a gente precisa converter todo o material. Então essa é a discussão e uma das diferenças que a gente tem entre cada uma das técnicas que a gente vai discutir nesse canal. Bom, uma vez que a gente está interessado então em utilizar propriedades elétricas de reações químicas, uma reação na qual a gente tem bastante interesse na eletroquímica são reações que envolvam a transferência de elétrons. Então a gente está interessado em reações de óxido-redução. Então, por exemplo, se a gente introduzir aqui um fio de cobre numa solução que a gente tem íons prata, dá para perceber aqui nesse vídeo, então que a gente tem o que aqui? Aquele fio de cobre que foi introduzido na solução de prata começa a formação de um filme metálico prateado na superfície desse condutor, na superfície desse material de cobre. Então, com o tempo, quanto mais essa reação for se processando, mais prata está sendo formado. Então, o que acaba acontecendo aqui é que o íon cobre a concentração do íon cobre está aumentando em solução, então essa solução está ficando azulada. Então o cobre metálico que estava na superfície desse eletrodo aqui começa a ser transferido para a solução, então fica como cobre 2+, e a prata, que a gente tinha em solução, que é incolor, começa a se depositar na superfície desse fio de cobre. Então assim, a gente começa a ter duas reações acontecendo aqui. Então a gente começa a ter uma redução da prata mais que estava em solução para prata metálica, e a gente começa a ter aquele fio de cobre que foi introduzido na solução de prata sendo transformado para íons cobre 2+. Então, à medida que a gente tem uma redução acontecendo aqui nessa primeira etapa, está acontecendo numa segunda etapa uma oxidação. Então, toda redução acontece, não necessariamente a redução acontece primeiro. Sempre que a gente tem uma reação de redução, a gente tem ocorrendo também uma reação de oxidação. Então, esse contato direto entre agentes oxidantes e redutores em um determinado reservatório químico faz com que ocorra uma reação química desde que alguns princípios sejam mantidos, né? Então a gente precisa perceber se a cinética dessa reação ou se a termodinâmica dessa reação pode ocorrer. E aqui a gente vai começar a introduzir então o conceito de potencial padrão. Mas a parte importante dessa discussão é que eu tenho o contato direto em oxidante e redutor, se essa reação pode acontecer termodinamicamente e cineticamente. Então a gente tem a gente tem uma reação geral aqui, onde os íons prata na presença de cobre metálico, então esses íons prata que estão aqui na presença de cobre metálico, forma prata metálica e íons cobre 2+, como vocês tinham visto no vídeo, a formação daquela solução azulada. O que acontece quando eu tenho esse contato direto entre oxidante e redutor, eu não tenho esses elétrons fluindo por um condutor metálico. Então eu não posso aproveitar essa energia oriunda desses elétrons aí para, por exemplo, carregar uma bateria de celular. Então assim, essa transferência foi feita direta e eu não estou aproveitando esses elétrons como energia elétrica nesse sistema. Se eu quiser fazer isso, então aí a gente precisa partir para começar a construir células eletroquímicas, onde eu tenho reservatórios separados, para aproveitar esses elétrons, e aqui é uma das discussões que a gente vai fazer hoje. Bom, então aqui a gente tem a tabela de potenciais padrão, que tem uma série de reações químicas ordenadas, então, pelo um valor que está sendo reportado aqui, que é o potencial padrão. Então, dentro dessa tabela de potencial padrão, o que a gente sabe, o que a gente tem como informação, é que a substância que está aqui no topo da lista,
então que a gente tem aqui no topo da lista, é a substância que mais pode se reduzir, comparado, que tem a maior tendência a se reduzir comparado com as outras semi-reações que a gente tem aqui nessa tabela. Então, aquela reação anterior que a gente tinha visto, então, dos íons prata reagindo com o cobre metálico, é uma reação que a gente viu que ela acontece, a gente realizou essa reação e viu que ela acontece, mas ela podia ser prevista utilizando as propriedades dessa tabela de potencial padrão. Então, uma informação que a gente acaba utilizando muito, que vocês já têm o conhecimento com relação à tabela de potencial padrão, é que, então, se eu tenho uma reação entre íons prata e cobre metálico, então eu posso vir aqui e destacar quais são as reações que a gente estava interessado. Então a gente sabe lá que estava formando prata mais, a prata mais estava formando prata metálica, e o cobre que a gente tinha mergulhado naquela solução de prata estava formando íons cobre 2+, deixando aquela solução azulada. Então aqui a gente está em destaque as duas semi-reações que a gente está interessado. Então uma das maneiras com que a gente sabe se uma determinada reação química pode acontecer é verificando a tabela de potenciais padrão. Então, se íons prata, se a semi-reação de prata mais indo para prata metálica tem um potencial maior, potencial de redução maior do que o potencial de cobre 2+ indo para cobre metálico, então a gente pode destacar, ou a gente pode perceber aqui que tem até maior tendência de se reduzir é dos íons prata mais indo para prata metálica. Então, quem tem a maior tendência a se reduzir é os íons prata. Então, os íons cobre teriam uma maior tendência, comparado com a prata, a se oxidar. O cobre metálico teria uma tendência a se oxidar na presença de íons prata. Então, a gente vai lá, cobre metálico, vai para cobre 2+, mais 2 elétrons. Então, uma das definições, ou algo que a gente utiliza bastante, que já veio do conhecimento do ensino médio que a gente tem, é que se eu quero saber se uma determinada reação química acontece, ou uma determinada reação de óxido-redução acontece, eu teria que definir qual é o valor, ou qual é o potencial resultante dessas duas semi-reações que estavam ocorrendo. Então, aqui a gente tem o potencial dos íons prata indo a prata metálica, que a gente tem que é 0,799 volts. E um algoritmo que a gente usa bastante, o que já vem bem consolidado para a gente, é de que se eu invertir o sentido dessa reação comparado com essa tabela de potenciais padrão que a gente tem aqui, eu também inverto o sinal. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai discutir mais para frente bastante, porque isso aqui acaba sendo uma concepção alternativa que dificulta ensinar algumas técnicas, como, por exemplo, voltametria. Mas isso daqui é algo que a gente, ao longo dessas discussões que a gente vai fazer, eu vou tentar sanar a dúvida de vocês. Mas o algoritmo que vocês já aprenderam funciona bastante bem para tentar entender se essas reações acontecem ou não. Então, invertendo o sinal, a gente tem lá 0,337 volts, e a gente soma essas duas reações. Então, como a quantidade de elétrons da reação de redução tem que ser igual à quantidade de elétrons da reação de oxidação, a gente vai multiplicar essa reação aqui por 2. Então, a gente tem lá 2 íons prata, 2 elétrons e 2 pratas. Então, qualquer multiplicação que a gente faz aqui não altera o valor do potencial, isso é uma das propriedades que a gente tem de potencial elétrico. A gente mantém a quantidade de material igual. Dá para a gente fazer uma discussão depois sobre isso quando a gente utilizar em alguns slides mais para frente. Então, somando essas duas reações, a gente tem aqui 2 pratas, 2 íons prata, mais cobre metálico. Então, aqui a gente tem que dos dois lados a gente cancela os números de elétrons aqui. Resulta em cobre 2+, mais 2 mols de prata. E para definir qual é o potencial dessa semi-reação, o que a gente faz é que o potencial que a gente tem aqui, o potencial resultante dessa oxidação e dessa redução que ocorreram, é o valor resultante de 0,719
9 volts, menos, então a somatória daqueles dois valores que a gente tem, menos 337 volts. Então o valor resultante aqui dessa oxidação e redução, se a gente montasse uma pilha contendo esses reservatórios separados que a gente já discute, resultaria num valor de potencial de 0,462 volts. Então, esse valor que a gente obteve de potencial indica para a gente o quê? A gente sabe que se uma determinada reação química apresenta uma diferença de potencial positiva, então isso vai resultar para a gente numa diferença de diferença de energia livre negativa. Então, seria uma reação que a gente está considerando espontânea. Então, reações que resultam de óxido-redução, que resultam em potenciais positivos, seriam reações que a gente saberia que termodinamicamente são espontâneas. Aquela reação que eu mostrei para vocês antes tinha um contato direto entre então cobre metálicos e os íons prata mais. Só que se eu quiser aproveitar essa energia elétrica, aproveitar esses elétrons, por exemplo, carregar um celular, acender uma lâmpada, eu posso fazer com que essa reação aconteça em compartimentos separados. Então eu posso pegar um becker aqui, colocar um fio de cobre numa solução onde a gente tem cobre 2+, pegar um fio de prata, colocar numa solução onde a gente tem íons prata. Ou a gente poderia ainda fazer algo diferente, como se fosse igual foi montado naquele experimento onde a gente punha o contato direto. A gente coloca um fio de cobre numa solução que tem um determinado eletrólito, tem um sal aqui, e a gente vai fazer discussões sobre isso ao longo dessas aulas. E coloco aqui um fio, um condutor metálico, que pode ser no caso a prata, numa solução que tem prata mais. Então o que acontecia naquela reação do contato direto? Os íons prata mais se depositavam na superfície, então a gente tinha aqui a prata mais que estava nessa solução, se depositava num condutor metálico, que naquele caso era o cobre. Então a gente está usando o mesmo íon metálico, o mesmo metal desse íon metálico, desse íon que a gente tem em solução. Então isso daqui está acontecendo e elétrons que estão vindo daquele outro reservatório são fornecidos para prata mais para ela ser transformada em prata metálica. No outro reservatório, então, o cobre metálico que a gente tem aqui está se dissolvendo e está sendo transformado em cobre 2+, e perdendo elétron aqui. Então, esses elétrons servem para realizar a redução dos íons prata mais que a gente tem aqui do outro lado. E uma coisa importante que a gente sempre tem, então essa reação poderia acontecer com esses dois eletrodos no mesmo becker. Mas como estou querendo fazer elas serem separadas, para que a gente não tenha o contato direto entre os íons, então a gente tem, entre os reservatórios, então a gente tem aqui então uma ponte salina. A ponte salina contém normalmente um sal, e esse sal vai fazer o que para a gente? Dentro da ponte salina a ideia é que a gente tem um sal, então a gente tem lá um cátion e um ânion colocado, então a gente vai ver algumas propriedades do que a gente precisa para colocar na ponte salina. Então, basicamente, sempre vocês percebem que uma ponte salina ela é composta de KCl, isso tem um motivo para a gente fazer uma discussão, e quando a gente for discutir as técnicas de condutometria, a gente vai fazer uma discussão sobre a parte do porquê do KCl. Mas uma primeira discussão que eu queria fazer com vocês é que, então, à medida que eu começo a aumentar o conteúdo iônico de cobre 2+, essa solução aqui começa a ficar carregada mais positivamente. Ao contrário, esse outro reservatório que a gente tem aqui, onde tem a prata, ele começa a perder cátions, então ele começa a ficar mais negativo. Então uma das propriedades que a gente tem que manter é essa eletroneutralidade da solução, para não fazer com que essa reação pare depois que ela comece a acontecer. Então à medida que isso vai acontecendo, o íon potássio que a gente tem ali na ponte salina começa a vir para a solução e vir para o reservatório onde a gente está tendo menos carga positiva. E do outro lado, o cloreto começa então a ser transportado aqui para esse outro reservatório, também para manter a eletroneutralidade dessa solução. Os mecanismos com que isso podem acontecer, a gente vai chegar a discutir alguns deles, mas à medida que esses íons a gente começa a ter uma perda de íons positivos aqui,
a gente começa a ter o transporte então desse material para esse reservatório e a gente vai começar a discutir quais são os mecanismos de transporte em uma outra aula também com relação a isso. O que eu queria colocar em destaque aqui é que eu preciso ter essa ponte salina então para manter essa eletroneutralidade e ela isola os dois compartimentos e além disso ela mantém essa eletroneutralidade depois que essas reações começam a acontecer. Então esse sistema que está sendo colocado aqui, ele pode ser utilizado se a gente quiser utilizar esses elétrons que estão sendo oriundos de cada uma dessas semi-reações que a gente está trabalhando. E o que a gente define, então, dentro dessa célula que a gente montou, então se eu tenho uma pilha, então se eu quero usar essa energia elétrica dessa reação espontânea que a gente está começando a discutir, a gente viu como que eu posso definir uma reação espontânea ou não, essas células que a gente está montando aqui são definidas como células galvânicas ou células voltaicas. Então, é quando eu estou utilizando, por exemplo, a bateria do celular de vocês enquanto vocês não estão deixando no carregador. Então, ela está fornecendo energia. Ela é uma pilha que está fornecendo energia para a gente. Então, ela vai ter lá eletrodos, que a gente já vai definir depois entre o que a gente tem aqui. Então, a gente tem lá um ânodo, então onde está acontecendo uma reação de oxidação, e a gente tem um cátodo, que é onde está acontecendo uma reação de redução, fazendo essas definições que a gente já tem aqui. Bom, então se eu monto uma célula galvânica como essa que a gente estava descrevendo aqui, então a gente está ainda fazendo uma abordagem, estudando aquela mesma reação que a gente tinha. Então dentro nesse reservatório que a gente tinha aqui, a ideia é que a gente tinha o cobre metálico indo para cobre 2+, mais 2 elétrons. Então os elétrons saíam desse reservatório aqui e iam para o outro reservatório da direita. Então aqui a gente tem os elétrons chegando e aquela reação que está acontecendo nesse reservatório aqui, a gente tem então lá a prata mais elétron indo para a prata metálica. Então essa era a reação que a gente estava estudando e aqui acontece. Esse daqui, se eu ponho um voltímetro para medir a diferença de potencial entre esse reservatório e entre esse reservatório e esse reservatório, o que começa a acontecer então aqui agora é que eu meço a diferença de potencial entre cada uma dessas semi-reações. Nessa condição experimental que a gente tem aqui, cobre, sulfato de cobre 0,2 molar e nitrato de prata 0,2 molar, o potencial que eu vou medir aqui é 412 milivolts, diferente do potencial que a gente tinha calculado anteriormente, que era 462 volts, quando a gente estava utilizando os potenciais da tabela de potencial padrão. Então aquele algoritmo que a gente utilizou, que era manter o potencial da semi-reação de redução igual ao da tabela e inverter e trocar o sinal do potencial da reação que se oxidava, funciona bastante bem para esse cálculo. Se a gente for pegar lá na tabela, no que é definido pela IUPAC, a IUPAC define para a gente que o potencial da célula é dado pelo potencial da célula da direita menos o potencial da célula da esquerda. Então o potencial da célula da esquerda era esse daqui, e o potencial da célula da direita é esse daqui. Então a gente tinha o potencial da onde está acontecendo a reação de redução. Então a gente tem o E do cátodo, que era do reservatório da onde a gente tem essa reação da prata, menos o E do ânodo. Aquele algoritmo funciona bastante bem e é muito melhor do que a gente ficar decorando essa fórmula do E da direita e o E da esquerda, até porque o E da direita e o E da esquerda depende de que lugar que eu estou vendo essa célula eletroquímica, ou tentar definir quem é o E do cátodo e o E do ânodo. Então por isso que aquele algoritmo que a gente aprende no ensino médio funciona bastante bem e eu não quero que vocês deixem de aprender. O ponto é que depois a gente vai tentar entender por que isso atrapalha um pouco em entender alguns outros conteúdos de eletroquímica, o fato dessa inversão de sinal se eu troco o sentido da reação de oxidação para redução. Mas a definição que o IUPAC dá para a gente, então, que o E da célula é dado pelo E da célula da direita menos o E da célula da esquerda, ou o E do cátodo menos o E do ânodo, ou utilizando o algoritmo que a gente já tinha discutido ali. Então é assim que eu defino o potencial dessas células medido por esse voltímetro. E como a gente tinha feito a discussão, então daquela reação que a gente estava discutindo aqui, a diferença de potencial que se desenvolve então entre aqueles eletrodos da célula vai ser essa medida dessa tendência da reação. Então, vou ter uma ideia sobre o valor da energia livre de Gibbs a partir do valor do potencial da célula medida. Então, se eu tenho valores de potencial da célula positivos, eu tenho uma energia livre negativa, então eu sei qual reação vai ser espontânea ou não,
e quão longe ou não ela está do equilíbrio. Então a gente consegue ter uma tendência, dentro da parte, utilizando as técnicas eletroquímicas, é possível ver quão longe do equilíbrio essa reação está a partir dessas medidas que a gente pode fazer de potencial e correlacionar com a energia livre de Gibbs. Então, como eu tinha comentado, para essa condição experimental, a gente tem esse potencial marcado aqui, que é diferente daqueles 462 milivolts que a gente media para o potencial padrão. Trazendo aquela discussão do slide anterior, então a gente tinha lá que quando eu tinha concentrações de 0,02 molar ou 0,02 mols por litro do cobre, dos íons cobre e dos íons prata mais, o potencial era diferente do potencial calculado pelo potencial padrão que a gente tinha feito o cálculo anterior, utilizando os valores da tabela de potencial padrão. Então, como esses valores da tabela de potencial padrão são... Qual é a origem desses valores, né? Então, o que a gente sabe, então, em um determinado momento, se convencionou que o potencial da semi-reação de redução do H+ para hidrogênio, ele era convencionado como zero. O porquê? A gente não consegue fazer medidas de potencial de um único eletrodo. Eu não posso pegar um único eletrodo e colocar em solução, e experimentalmente eu não consigo fazer uma determinada medida de potencial. Então, a gente sempre faz medidas de potencial contra uma outra referência, um outro eletrodo, um outro compartimento, uma outra célula eletroquímica. Então, o que a gente sabe da tabela de potencial padrão, o que se fez para convencionar essa sistemática, foi que todos os potenciais que são listados nessa tabela aqui, eles são medidos contra o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, o que acontece? Quem é esse eletrodo padrão de hidrogênio? Esse eletrodo padrão de hidrogênio que a gente tem aqui, que é o que a gente define aqui como eletrodo padrão de hidrogênio, ele tem um fio de platina e tem uma outra plaquinha de platina platinizada aqui para aumentar a área. Ele está num reservatório, então a gente tem esse reservatório aqui, onde a gente tem a atmosfera de hidrogênio aqui igual a 1, e esse eletrodo está mergulhado numa solução que tem íons H+. E a gente já vai fazer uma discussão com relação a essa história aqui dos íons H+, que a gente tem aqui em solução. Então a gente tem íons H+, e esses íons estão numa certa condição experimental, que aqui já está mostrando para vocês, mas a gente já vai voltar nessa discussão aqui. E então a gente tem as espécies químicas que participam daquela semi-reação. Então se convencionou que por uma semicélula como essa, onde a gente tem íons H+, com atividade igual a 1, então só relembrando aqui, a atividade de um determinado íon ou de uma determinada substância química ela é dada pelo coeficiente de atividade vezes a concentração daquela espécie. Então a gente tem uma certa relação entre atividade e concentração. Depende do ambiente químico que essa espécie está, então quando estão em soluções muito diluídas, concentração e atividade são a mesma coisa. Então o coeficiente de atividade aqui é muito próximo, tende a 1. Já quando a gente começa a ter soluções muito concentradas, onde aquele ambiente químico sofre interação entre as moléculas, ou dependendo da substância que a gente tem, sofre interação entre uma ou outra, a atividade não necessariamente já é o valor de atividade, já não é necessariamente o valor de concentração. Então isso daqui é uma das coisas importantes que a gente precisa começar a discutir. Então soluções muito concentradas começam a ter a concentração e a atividade não possuem o mesmo valor. Então dentro dessa semi-reação que a gente montou, dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui, e daquela discussão da tabela de potenciais padrão, esse eletrodo que foi convencionado aqui é um eletrodo com o qual a gente faz as medidas daquela tabela de potencial padrão. Retomando então essa discussão da tabela de potencial padrão, então a gente tinha feito aqui, convencionou-se então que esse eletrodo, essa semi-reação é igual a zero, e daquele eletrodo de hidrogênio que a gente estava discutindo, e contra esse eletrodo se fez algumas medidas dessas outras semi-reações. Então o que acontece? O que sempre é passado para a gente aqui dentro daquela discussão? Então, eu montava células eletroquímicas, ou eu monto células eletroquímicas, então eu tenho lá o meu eletrodo de hidrogênio. Dentro daquele eletrodo de hidrogênio lá, então eu tenho aquele fio de platina, platinizado que a gente tem ali. Ele está aqui numa solução onde a gente tem aqui, então,
íons H+. Então aqui eu tenho o hidrogênio sendo borbulhado nesse reservatório. E a ideia é que eu então monto pilhas. Então aqui eu tenho um voltímetro que está fazendo as medidas de voltagem desse sistema contra um determinado eletrodo ou uma determinada semi-reação que contém aquele eletrodo metálico do que eu quero medir. Por exemplo, se eu vier aqui e pegar o exemplo da prata. Então se eu vier aqui e colocar um fio de prata numa solução onde a gente tem prata a mais, eu vou fazer uma determinada medição de voltagem aqui entre esses dois ambientes, entre esses dois reservatórios. E se eu tiver numa determinada condição experimental, e aqui eu estou colocando a ponte salina para fechar o contato elétrico, eu vou ter uma medida. Eu posso fazer ela também sem a ponte salina, depois a gente já vai fazer uma outra discussão assim, mas eu monto sistemas eletroquímicos aqui como esse para fazer medidas de potencial. E em que condições experimentais, então, esses potenciais são medidos? Eles são medidos numa determinada temperatura, que é 298 Kelvin, 25 graus Celsius, que está colocado aqui. E aí entra o ponto mais importante. Essas semi-reações que estão sendo colocadas aí, além disso, elas são medidas, as condições experimentais para fazer essa medida é de que esses elementos químicos ou esses íons, todas essas substâncias que estão aqui, precisam estar num ambiente químico onde a atividade é igual a 1. Então, todas as condições experimentais são de atividade igual a 1 para esses valores que estão definidos aqui. Então, as condições experimentais são as condições de pressão de uma atmosfera, temperatura de 25 graus Celsius e concentração desses íons que a gente tem aqui, e atividade, desses íons que estão colocados aqui, é igual a 1. Bom, e aí a gente entra numa discussão importante. Se eu pedisse para vocês irem num laboratório e tentar construir essas pilhas que estão sendo colocadas aqui para medir esse valor da tabela de potencial padrão, eu não consigo ir lá no laboratório e pedir para vocês fazerem soluções de atividade igual a 1. Então, se vocês tentarem ir lá no laboratório fazer soluções de atividade igual a 1 é algo bastante complicado, né? Então eu não posso chegar lá e, como a gente tinha comentado aqui, atividade depende do coeficiente de atividade. Então não é só eu chegar lá e falar para vocês, então eu pego uma solução que é 1 mol por litro e essa solução vai ter atividade igual a 1. Isso não é verdade, porque a gente tem um problema que esbarra aqui nessa história, que o coeficiente de atividade de soluções muito concentradas não é o que a gente consegue calcular, ou não existem modelos químicos ainda no qual a gente consegue definir esse valor que está aqui. E a gente já volta a discutir, já volta a fazer essa discussão aqui de novo. Então, dentro do que a gente tem como discussão, a definição de potencial de eletrodo que a gente tem aqui, então eu já fiz um parênteses para vocês com relação ao potencial de eletrodo, que é algo que a gente não consegue medir sozinho. Ele é o potencial dessa célula, que a gente está definindo em questão, atuando como cátodo e o eletrodo padrão de hidrogênio atuando como ânodo, dentro daquela discussão que a gente estava fazendo entre eletrodo da direita e da esquerda, eletrodo entre cátodo e ânodo. Então, o potencial padrão do eletrodo, E0, é o potencial que é definido como potencial do eletrodo quando a atividade de todos os íons e reagentes é igual à unidade. E aqui a gente está esbarrando dentro do primeiro problema de se conseguir fazer isso experimentalmente. Bom, então dentro dessa discussão que a gente estava aqui, retomando de novo essa história da atividade igual a 1, então o que a gente tem como atividade igual a 1? O valor de E0, que é o potencial da semicélula no qual ele atua como ânodo, o eletrodo padrão de hidrogênio atua como ânodo, e que a gente atribuiu, convencionou-se que ele é o potencial sendo zero. Então, o E0 é dado por uma semi-reação que é escrita na redução, então aquela tabela só tinha reações no sentido da redução. E, de novo, só para destacar aqui, a história da atividade igual a 1, que é algo que a gente vai estar tentando entender melhor com relação a esse ponto aqui. Então, dentro dessa definição de tabela de semi-reações que a gente tem aqui, se eu monto uma pilha, e a gente já volta numa discussão, aqui é a convenção, a forma escrita dessa mesma pilha que eu estou desenhando aqui para vocês, a gente já discute essa convenção mais para frente.
A ideia então que eu tenho aqui é que se eu tenho lá então o meu eletrodo de hidrogênio colocado aqui, tenho o meu fio de cobre colocado aqui numa solução de cobre 2+ de atividade igual a 1, H+ igual a 1, todo o sistema montado, eu esperaria que o potencial que eu meço nesse sistema deveria ser o potencial que está na tabela de potencial padrão. Isso me fala então que o valor positivo significa que essa reação aqui é a reação espontânea. Então a gente tem cobre 2+, mais hidrogênio, dando cobre metálico e íons H+. Se eu pego um outro exemplo, onde o potencial padrão está destacado aqui para vocês, negativo, o que a gente tem aqui no sistema, a gente monta o mesmo sistema, do jeito que está aqui, considerando todas as atividades dos íons iguais a 1, e o condutor metálico, a gente põe aqui o cádmio, então a gente tem o cádmio metálico. O que acontece agora é que se essa reação aqui tem um sentido positivo, eu não tenho mais, agora, o fato do valor ser negativo significa que a reação espontânea é a reação inversa que a gente tinha aqui. Então a gente tem lá cádmio mais 2H+, dando íon cádmio mais hidrogênio. Então o cádmio atua como ânodo nessa célula eletroquímica que a gente tem aqui. Tá? Então a gente tem essa informação importante que a gente vai destacar aqui. Então, portanto, o potencial padrão do par cádmio 2+, é por convenção dado com sinal negativo. Então, assim, o cádmio ele tem uma tendência de se reduzir menor do que a semi-reação que a gente tem do hidrogênio que a gente tinha convencionado. Então, lá os 2H+, mais 2 elétrons, indo para hidrogênio, ele tem uma tendência de se reduzir maior do que dos íons cádmios. Então, o H+ reduz, enquanto o cádmio metálico se oxida. Então, é isso que a gente consegue entender daqueles valores de tabela de potencial padrão. Então, ponto importante dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui é que a gente precisa entender que o que sempre foi passado para a gente é que eu posso montar esses sistemas com atividade igual a 1 e calcular, ir lá no voltímetro e medir esses valores de potencial e colocar naquela tabela que está sendo reportada para a gente. Bom, como eu tinha discutido com vocês num outro momento, eu tinha mostrado que se eu mudasse a concentração, por exemplo, a concentração de cobre 2+ e de prata mais era próximo de 0,02 molar, 0,02 mols por litro, o potencial mudava. Então aqui a gente tem um primeiro efeito que é importante entender. O potencial do eletrodo que a gente tem aqui, esse potencial do eletrodo depende do efeito da concentração dos íons que a gente tem em cada um dos reservatórios daquela pilha. Então isso é uma informação importante da gente começar a tentar entender. Então se eu mudo a concentração do íon em solução, que a gente tem aqui, o potencial muda. Então se eu pegar um exemplo de uma célula eletroquímica como essa, a gente tinha um eletrodo padrão de hidrogênio aqui, e aqui eu tenho o reservatório onde eu tenho íons, tenho o prata metálica que a gente tem aqui. Na presença de íons prata, se eu aumentar a atividade da prata aqui, o potencial aumenta desse reservatório que a gente tem aqui. Então, isso é uma informação importante da gente começar a tentar discutir. E da onde a gente começa a tirar essa informação? Existe uma equação, né? Então, a equação de Nernst que a gente tem, ela é uma equação que define para a gente qualquer valor de potencial de uma determinada semi-reação. Então aqui a gente tem o potencial padrão, que é o dado pela tabela, e a gente tem o potencial em uma outra determinada condição experimental, de temperatura, que a gente tem. Então uma semi-reação e a constante dos gases que a gente tem aqui, são padrão. Então a gente tem a constante de Faraday, que também é uma constante padrão, e o número de elétrons, se eu não mudar qual é essa reação química que eu estou estudando, eu não estou mudando o número de elétrons. Então essa equação define o que para a gente? Se eu pegar, por exemplo, a semi-reação prata mais elétron, indo para a prata metálica, se eu sempre escrever as reações no sentido da redução, então a gente tem sempre aqui o sinal negativo, para escrever a equação de Nernst, eu defino o quê? Que o potencial do íon prata mais indo para a prata metálica é igual ao E0 dessa semi-reação que a gente tem aqui, prata mais
indo para a prata metálica, menos RT, N, número de elétrons envolvidos nessa reação aqui é igual a 1. Então a gente tem, dividido pela constante de Faraday, Ln de produtos. Então a gente tem aqui a atividade do íon metálico, ela é igual a 1, dividido pela atividade de prata mais. Então se eu aumento a atividade desse íon, aumento a concentração desse íon, que a gente tem aqui, então a gente já vai fazer uma discussão sobre a atividade com relação a isso. Se eu aumento a atividade desse íon, esse valor de potencial que a gente vai medir aqui, ele aumenta. Então, o primeiro ponto é que a equação de Nernst é importante a gente destacar o quê? Ela está relacionando sempre a atividade do íon e não concentração. A gente pode fazer aproximações para soluções diluídas, a gente já discute, mas a gente tem aqui então a atividade do íon em jogo dentro dessa equação. Então eu consigo calcular o potencial fora das condições de equilíbrio, fora das condições de padrão, 25 graus Celsius, 1 atmosfera e atividade igual a 1, em outra condição experimental qualquer diferente daquela condição experimental dada pela tabela de potencial padrão. Então essa é a equação de Nernst. Que se a gente fizer a aproximação para concentração, então para soluções muito diluídas, eu posso trocar atividade por concentração, que é o que a gente está reportando aqui. Perfeito. Entendido essa discussão que a gente está fazendo aqui, então a gente tem a equação de Nernst que pode destacar para a gente um valor de potencial que está correlacionado com o potencial padrão, então eu consigo medir potenciais fora da condição padrão. Bom, isso traz para a gente então agora uma discussão importante com relação a como que eu meço todo esse sistema. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, colocar aqui então um fio de prata, que era o que a gente está fazendo a discussão, numa solução que eu tenho prata mais, tenho a ponte salina aqui com KCl, e aqui eu tenho meu eletrodo padrão de hidrogênio colocado aqui, numa solução que eu tenho H+. Então aqui eu poderia colocar ácido clorídrico, e aqui eu poderia colocar nitrato de prata. Se eu for lá e fizer se eu fizer esse experimento, então aqui, a 1 atmosfera, e fizer esse experimento aqui com atividade de H+ igual a 1, atividade dos íons prata igual a 1, o que eu espero de medir aqui nesse sistema é medir esse valor que está colocado aqui. Bom, então o desafio seria assim, vocês conseguem, seria muito difícil ir para um laboratório e fazer essas condições experimentais. Eu não consigo ir para o laboratório hoje e criar uma solução de atividade igual a 1 e fazer esse experimento que está sendo colocado aqui. Então o grande ponto é, como que eu consigo experimentalmente ir no laboratório e calcular, por exemplo, esse valor que está reportado aqui, esse valor que foi colocado nessa tabela aqui experimentalmente ou não, que a gente já vai começar a tentar entender, mas é provocar vocês a como que eu posso calcular ou como que eu posso medir esses valores que estão colocados aqui, que fala sempre para vocês que a ideia é que eu posso ir lá no laboratório e construir essa célula que eu não consigo ir no laboratório hoje e construir essa célula eletroquímica com atividade igual a 1 para reportar para vocês esse valor. Então, como é que eu consigo calcular esses valores e tentar juntar agora toda essa discussão que a gente está fazendo entre equação de Nernst e tabela de potencial padrão? Então, assim, como é que eu consigo ir no laboratório hoje e medir esse valor que está sendo colocado aqui para vocês experimentalmente, que está aqui, tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que começar a tentar entender agora. Bom, então por que a gente tinha uma certa limitação em tentar ir no laboratório e construir aquela tal célula eletroquímica com as condições que sempre foram faladas para a gente na tabela de potencial padrão? Então, qual que é o ponto aqui? Qual que é a grande discussão dessa daqui? O que a gente sabe hoje em dia sobre cálculos de atividade, coeficientes de atividade, é que por uma determinada força iônica, então determinado conteúdo iônico do íon que a gente tem, então aqui o I é dado por força iônica, a força iônica é dada pela somatória da carga ao quadrado vezes a concentração daquele íon que a gente tem na solução, tanto do cátion ou do ânion. Então, por uma determinada força iônica,
eu consigo utilizar o dado da força iônica, mais propriedades de carga e propriedades do íon que a gente está aqui relacionados, para calcular o coeficiente de atividade. Então, esse coeficiente de atividade é dado pela equação de Debye-Hückel, e a gente pode ter a equação de Debye-Hückel, só que o ponto é que eu só consigo utilizar essa equação de Debye-Hückel para calcular o coeficiente de atividade de soluções diluídas. Então, eu não consigo fazer cálculos para soluções muito concentradas, o que está beirando próximo daquela condição experimental onde a gente tem atividade igual a 1. Então, levando isso em consideração, eu não posso ir para o laboratório e construir, então, a tal da condição experimental que me reporta aquele valor daquele valor tabelado que a gente estava começando a discutir. E outro exemplo ainda do que interfere em algumas medidas do que a gente está tentando colocar, para tentar utilizar, por exemplo, calcular o valor de E0 que a gente tem aqui, é que se eu pegar uma determinada semi-reação, então já que a gente estava falando sobre a força iônica, se eu pegar o potencial do eletrodo de platina, então eu coloquei um condutor metálico em contato com os íons ferro 2 e ferro 3, e numa solução de ácido perclórico 10A-4. Está vendo que as condições experimentais não são as condições de atividade igual a 1. O potencial que eu tenho é exatamente o valor do E0, e eu estou fora da condição de E0. Então, o que acontece? A gente tem uma interferência bastante grande do que existe em solução ainda, também, para poder medir. Então, o outro íon, qual é o outro íon que está presente, se eu tenho reação ou não tenho, se ele muda a atividade do íon em solução. O exemplo aqui é se o ácido perclórico é adicionado numa concentração de 0,1, eu mudei a concentração de 10A-4 para 10A- mudei a concentração de 10A-4 para 0,1, então 10A-1, o potencial medido muda para 750 volts. E eu não troquei a concentração do ferro 2 e do ferro 3 que a gente tem aqui em solução. Então isso mostra que o ambiente químico que aquela espécie que a gente está interessado em estudar, que participa daquela semi-reação, muda o potencial porque muda a atividade. Então, de novo, só para ressaltar que a atividade é algo importante de se tentar entender quando a gente está trabalhando em eletroquímica. E se eu mudar ainda para 1 molar de ácido perclórico, o potencial muda de novo porque eu estou mudando a atividade do íon. Isso está diretamente relacionado com as propriedades dos íons que a gente já estava comentando, então o diâmetro daqueles íons que a gente tinha utilizado aqui na equação de Debye-Hückel, e depende da atividade, da força iônica do meio, dependendo de como eu tiver o ácido perclórico tiver aqui em qual concentração, a força iônica vai mudar. Então todas as propriedades mudam porque muda a atividade do íon. Então a atividade do íon é algo importante da gente tentar discutir. Então aí de novo, aqui a gente tem que ressaltar alguns pontos importantes. Então a gente tem a tal da tabela de potencial padrão, onde eu estou falando para vocês nessa discussão que a gente tem um problema bastante grande de tentar entender como esses valores são medidos. E agora a gente vai começar a tentar entender. E antes disso eu até queria fazer uma discussão. Então uma coisa que acho que deve ter ficado claro em todos esses procedimentos, ou em toda essa discussão que a gente está fazendo, é que essa informação que a gente tem da tabela de potencial padrão que está aqui, ela é uma informação que é termodinâmica. Então assim, a gente pode te dar um indício de se aquela reação acontece ou não. Então como a gente estava conversando do valor de ΔG. Então eu sei se o valor de E ele é a diferença de potencial que a gente mede daquelas duas semi-reações for maior do que zero, eu vou ter um ΔG negativo. Mas isso não implica em falar que essa reação química pode acontecer cineticamente. Então, um outro ponto que eu queria retomar dessa discussão é que esse parâmetro aqui é termodinâmico, tá? Então a gente tem aqui um ponto que a tabela de potencial padrão só define para a gente algo termodinâmico, mas eu não posso falar se cineticamente essa reação vai estar acontecendo. Então, a gente acaba caindo aqui entre o ponto como é então que eu consigo calcular esses valores que estão sendo reportados aqui. Então, o que a gente faz experimentalmente é ir no laboratório e fazer o seguinte: eu posso montar uma célula eletroquímica. Então, eu tenho lá, pego um becker, posso colocar dentro desse becker o meu eletrodo padrão de hidrogênio, fora das condições padrão, a gente já vai discutir aqui. Pegar hidrogênio a uma atmosfera é algo que eu consigo fazer no laboratório sem muita dificuldade. Então eu tenho aqui hidrogênio a uma atmosfera, tenho o fio de platina que a gente está colocando aqui, daquele eletrodo de hidrogênio. Bom, se eu quiser calcular
um determinado potencial. Vou só pegar até de uma outra semi-reação então, que a gente tem aqui. Se eu, por exemplo, quiser pegar esse potencial que está colocado aqui. Tenho cloreto de prata indo para prata metálica e resultando em cloreto que a gente tem aqui. Então, se eu quiser calcular o valor então, dessa semi-reação que está aqui, eu posso ir no laboratório e fazer o quê? Vir nesse experimento aqui e colocar aqui um fio de prata. Esse fio de prata eu posso recobrir ele com cloreto de prata. Então eu posso, de diferentes procedimentos, eu posso pegar, fundir o cloreto de prata, que é um precipitado, mergulhar esse fio de prata, e aqui eu vou tornar então esse fio de prata recoberto aqui com cloreto de prata. E eu posso vir aqui então e colocar um voltímetro para medir a diferença de potencial entre essas duas semi-reações. Bom, como eu comentei, eu não consigo vir aqui nessa solução e criar ou produzir uma solução que a atividade de H+ é igual a 1, e eu não consigo vir aqui fazer a atividade de prata mais ser igual a 1. Então isso daqui é algo que eu não consigo ir no laboratório e fazer. Só que o que eu consigo fazer no laboratório dentro dessa parte experimental? Eu consigo vir aqui e fazer uma solução de ácido clorídrico no laboratório diluída. Então eu posso ir lá no laboratório e fazer uma solução de ácido clorídrico 3,215 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Bom, isso eu consigo fazer. Então eu não estou numa condição experimental onde a atividade dos íons é igual a 1, certo? Então o que eu consigo fazer? No laboratório eu consigo construir essa célula eletroquímica sem problema nenhum. E o que eu consigo fazer também, então já que eu estava discutindo essa semi-reação que está aqui, então essa semi-reação que a gente quer discutir é essa semi-reação que está aqui, que eu estou escrevendo para vocês, em questão. Ela tá, então o que eu tenho? Tenho a prata metálica, tenho íon cloreto, que vem do ácido clorídrico que está aqui, tenho o cloreto de prata, que foi revestido nesse fio que está aqui colocado. Então eu tenho todos os compostos que definem essa semi-reação. E do outro lado, eu tenho o eletrodo padrão, entre aspas, de hidrogênio, mas ele não está com atividade igual a 1. Mas ele está numa solução onde eu consigo ter alguma informação sobre a atividade. Então, o que eu consigo tirar como informações aqui? Eu sei que o potencial desse eletrodo que está aqui, e se eu pegar a equação de inércia, então estou fora da condição padrão, eu sei que o potencial desse eletrodo ele é dado por E, o E0, menos, então essa aqui é a semi-reação que a gente está interessado, que a gente tem aqui, RT, NF, Ln, da atividade do cloreto. Eu posso substituir, então aqui já para ficar definido, eu posso substituir isso daqui, se eu tiver a 25 graus Celsius, como eu calculado da tabela, por 0,0592 log. Tá? Então, eu só gosto de trabalhar com RTNF para lembrar então a história de que a gente tem sempre temperatura aqui em jogo. Então aqui eu posso substituir, posso usar a equação desse jeito ou não, mas então, nesse momento eu vou usar como o log neperiano, então a gente vai estar utilizando com Ln aqui. Então essa é a equação de Nernst para esse reservatório que está aqui. Bom, para o outro reservatório que a gente tem ali, então a gente tem aqui E é igual a E0 menos RT NF, e a semi-reação que está em jogo, que está em questão aqui, se eu escrever lá na redução, eu tenho hidrogênio, que a gente tem aqui no sistema, e H+. Então a gente tem lá que 2H+, mais 2 elétrons, resulta em hidrogênio. Então, se eu escrever a equação de Nernst para esse reservatório que a gente tem aqui, ele vai ser dado por Ln
da pressão de H+, que é igual à pressão de hidrogênio, sobre a atividade de H+ ao quadrado. E aqui a gente tem 2 elétrons, e no caso da prata, a gente tem 1 elétron, que está sendo aqui, certo? Ou eu posso escrever ainda, se eu quiser só reduzir essa equação para já deixar tudo igual com relação ao número de elétrons para o que a gente for calcular depois, eu posso definir aqui como H+, mais elétron, indo para hidrogênio. Então aqui a gente tem metade do número de mols de hidrogênio. Então essa equação, só reescrevendo, eu tenho que essa equação para essa parte do sistema que a gente tem aqui é dada por RT, 1 elétron, no caso que a gente está calculando aqui, Ln da atividade, Ln da pressão do hidrogênio sobre a atividade de H+. Então aqui a gente está com o número de elétrons igual tanto nessa equação quanto nessa equação. Então, a partir daqui, a gente tem as duas semi-reações escritas para cada uma, para essa célula eletroquímica que eu quero calcular, o que a gente tem aqui em questão. Então, continuando essa discussão com relação a esse sistema que a gente está calculando aqui, então eu posso dividir nas duas semi-reações que a gente está estudando. Então, a primeira semi-reação que a gente está estudando ali é a prata, cloreto de prata mais elétron, indo para a prata metálica mais cloreto, que tem aquela semi-reação, tem a equação de Nernst dada por E0. Então aqui eu já vou começar a definir os índices. Cloreto de prata, prata metálica, e o E0, cloreto de prata, prata metálica, menos RT NF. Lembrando aqui então que a gente tem 1 Ln da atividade do cloreto que a gente tem aqui. E na outra semi-reação que a gente tem ali, na outra semi-reação do outro reservatório, a gente tinha H+, mais elétron, indo para meio mol de hidrogênio, cuja equação de Nernst era dada por H+, indo a hidrogênio, E0, H+ hidrogênio, menos RT NF, Ln da pressão de hidrogênio elevado a meio sobre a atividade de H+. Bom, o que eu consigo agora, a partir daqui, começar a inferir algumas coisas? Por definição, o potencial padrão de hidrogênio é zero, que é convencionado. O potencial, o E0 do valor que a gente está medindo aqui, ou da prata, ele é o que a gente quer determinar. Então, eu não tenho esse valor aqui, dentro daquela pilha que a gente montou. Quais outras informações eu tenho? A atividade do cloreto ela é dada pelo coeficiente de atividade do cloreto, mais a concentração de cloreto que a gente tem em solução. Nessa condição experimental, se eu for lá no handbook, eu consigo medir, eu consigo calcular, pegar as informações necessárias e pegar o valor do coeficiente de atividade. O valor do coeficiente de atividade para o cloreto, ele é, nessas condições experimentais de força iônica, que a gente tem aqui, de 3,215 vezes 10 a menos 3 molar de ácido clorídrico que a gente tem, o coeficiente de atividade ele é dado por 0,939. Olhando a equação, e a concentração do cloreto, como ele é um composto que se dissocia completamente, então a concentração de cloreto é igual à concentração de ácido clorídrico que a gente tinha preparado. Aqui embaixo, eu tenho que a pressão de hidrogênio eu tinha mantido em 1 atmosfera. E a atividade de H+, então eu posso usar a mesma abordagem, ela é dada pelo coeficiente de atividade
do H+, vezes a concentração de H+. Concentração de H+, ela é a mesma concentração do cloreto que a gente tem aqui pelo mesmo princípio do que a gente já tinha discutido. E o coeficiente de atividade, para essa força iônica, eu também consigo lá no handbook e pegar o valor ou calcular pela equação de Debye-Hückel. Então eu venho aqui e tenho esse valor de coeficiente de atividade. Então o que eu consigo fazer aqui? Então eu consigo, a partir desse cálculo, ter essa equação de Nernst, 0 menos RT 1 sobre F, ln de 1 elevado a meio, sobre o coeficiente de atividade, 0,945, vezes a concentração, que era 3,215, vezes 10 a menos 3. Do mesmo jeito, essa outra equação que a gente tem aqui, ela é dada por a informação que eu quero calcular, o E0 daquela semi-reação que a gente tem aqui. Então também eu não sei, é o que a gente está querendo calcular dentro desse princípio. Então a gente tem o valor aqui do E0, que é o que a gente quer calcular. Ele é dado por menos RT 1 sobre F ln de 3,215 vezes 10 a menos 3 vezes o coeficiente de atividade 0,939. Bom, no laboratório eu consigo medir nesse voltímetro aqui qual é o valor que ele está me dando real. Então, se eu for lá no laboratório e medir nesse voltímetro, ele vai estar marcando 0,52053 volts. Então, eu peguei um voltímetro onde eu consigo pegar um valor com vários algarismos depois da vírgula, então ele consegue me dar um valor bastante exato e preciso. Então, eu vou e tenho essa informação dessa célula eletroquímica que a gente montou aqui. Então, esse valor aqui é o valor que a gente mediu experimentalmente lá no multímetro. E o que a gente consegue fazer então com esse valor? O que a gente sabe é que o E do eletrodo da direita menos o E do eletrodo da esquerda, ele me dá o potencial que a gente está definindo, ou que a gente está medindo ali. Então, o que a gente sabe experimentalmente aqui, o que a gente sabe dessa equação que a gente está discutindo aqui, é que o potencial daquela pilha, que é o 0,52053 volts, ele é igual ao E da direita, que o E da direita é dado por E0, do cloreto de prata, menos, aqui eu vou só converter então para a forma logarítmica, 0,0592, só para facilitar a gente não ter que usar as constantes, log do coeficiente de atividade do cloreto, vezes a atividade do cloreto, menos a equação do eletrodo, a equação de Nernst, o potencial dado pela equação de Nernst do reservatório do eletrodo de hidrogênio, que é o potencial padrão do H+ para hidrogênio, que a gente já tinha visto lá antes, que era igual a 0, menos 0,0592, lembrando que aqui eu já passei para a escala log. Aqui a gente tem então a pressão do hidrogênio, que era 1 elevado a meio, sobre o coeficiente de atividade vezes a atividade do H+, que a gente já tinha definido no slide anterior, qual era cada um desses valores. Então aqui dá para perceber o que? A gente já tem aqui o coeficiente de atividade, que era 0,945,
desculpa, aqui concentração do cloreto, já que a gente já não está mais aqui com uma atividade, e a concentração do H+. E aqui a gente tem então a concentração de cada um desses íons que a gente tinha ali, 3,215 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E aqui o coeficiente de atividade, 0,939, concentração 3,215 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Bom, dá para perceber o quê? Dessa equação que a gente tem aqui, a única incógnita que falta dessa equação é o valor de E0. Então, se eu rearranjar essa equação e resolver toda ela aqui, vocês vão ver que o valor de E0 da prata, do cloreto de prata indo para prata metálico, ele é igual a 0,2223 volts, que é o mesmo valor que a gente tem aqui reportado na tabela de potencial padrão. Então, o que eu consigo fazer experimentalmente? Eu consigo montar sistemas eletroquímicos em condições experimentais do laboratório que estão fora da condição de atividade igual a 1 e, usando a equação de Nash, calcular o valor de E0. Então, assim, eu não monto uma condição experimental com atividade igual a 1 para calcular os valores dessa tabela. Então, isso é algo bastante importante. A gente tem uma informação termodinâmica que pode ser calculada. O mais interessante de ver, então, aqui agora bom, tudo pode ser calculado, e aí é a hora onde a gente tem que começar a discutir algumas coisas. O que eu tenho aqui embaixo? Então, eu tenho sódio indo para sódio metálico dentro desse sistema que a gente está querendo discutir aqui. Então, o ponto eu quero eu quero calcular o potencial padrão dessa semi-reação que está aqui. Então, se tudo que falaram para vocês até esse momento é verdade, eu poderia ir no laboratório e fazer o seguinte. Monto lá, então, um reservatório, tenho lá um outro reservatório, e aqui eu coloco uma ponte salina. Ponho as soluções nas quais eu quero medir, pego aqui, então, e coloco um fio de sódio metálico em água. Bom, já dá para vocês perceberem o que vai acontecer. Isso aqui explode. Então, eu não consigo colocar um fio de sódio metálico em água e vir aqui, então, com um voltímetro e medir contra um eletrodo padrão de hidrogênio. Não dá para fazer isso daqui experimentalmente. Bom, então, conforme a gente já estava... O que eu quero provocar vocês aqui? É provocar no sentido de que se fala que tudo que está nessa tabela é calculado experimentalmente, ou montando uma pilha e sendo calculado. Isso não é verdade. Muitos desses pontos aqui, alguns desses dados de semi-reações são calculados de outra maneira. Então, por exemplo, o que a gente sabe é que eu posso, então, em alguma maneira, utilizar outras propriedades termodinâmicas para poder calcular essa semi-reação. Então, a gente sabe aqui da literatura, então, por exemplo, se eu quero calcular sódio indo para sódio mais elétron, então se eu tenho esse estado inicial, sódio metálico, indo para sódio mais elétron, eu posso usar outras informações termodinâmicas e criar um ciclo alternativo no qual eu saia de sódio metálico e chegue até o sódio mais sem ter sido por informação eletroquímica. O que eu posso utilizar como informação? Eu posso ir num handbook e pegar outras propriedades termodinâmicas, como por exemplo, eu sei que eu consigo aqui, a partir do sódio metálico, tirar uma informação que é o ΔG de sublimação até sódio gasoso. Que outra informação eu posso ter aqui? Eu tenho outra informação que é energia de ionização. Ionização. Se eu tenho energia de ionização, eu sei que a energia de ionização do íon no estado gasoso, de um átomo no estado gasoso, eu posso transformar ele no átomo gasoso, que perde um elétron, então eu tenho aqui sódio, o íon sódio no estado gasoso.
E aí, a partir de outra informação, eu consigo pegar aqui energia de hidratação. Com a energia de hidratação, eu estou hidratando esse íon sódio no estado gasoso e fecho um ciclo alternativo com outro caminho que chegue nos mesmos reagentes e produtos. Então aqui eu tenho energia de ΔG de sublimação. Então eu consigo, a partir dessas outras informações, por exemplo, o valor de ΔG de sublimação, eu consigo pegar a entalpia e a entropia e calcular esse valor. Vou chegar num valor de 17192 kJ mol. Aqui eu tenho energia de ionização, que eu consigo também no handbook pegar essa informação, que é 196 kJ mol. E aqui eu tenho energia de hidratação, que ela é dada por menos 406 kJ mol. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo calcular todas essas energias, a somatória desses valores de energia, para me dar o valor de ΔG dessa reação que está aqui, com esse estado inicial e esse estado final. Então se eu fizer essa conta, eu chego no valor de ΔG de 261, somando todos esses valores, kJ mol. Bom, como a gente estava discutindo, ou a gente tinha visto na equação anterior, existe uma relação entre ΔG e potencial, menos NFE. Então aqui a constante de Faraday, 96.485 coulombs, o número de elétrons que a gente tem aqui é 1 elétron. Então a partir, substituindo esse valor nessa equação, a gente chega aqui que o valor de E0 ele é dado por menos 2,7146 volts. Então eu consigo, não necessariamente só montando experimentalmente, montando no laboratório uma pilha, calcular os valores de ΔG. Eu posso calcular, os valores de potencial. Eu posso calcular os valores de potencial a partir de ciclos termodinâmicos, e esses valores estão de acordo com o que a gente já tem aqui definido pela tabela de potencial padrão. Então nem tudo que está nessa tabela é algo que pode ser calculado experimentalmente. Ele pode ser feito, pode ser obtido experimentalmente, ele pode ser calculado a partir de ciclos termodinâmicos para também se chegar nesse valor dos potenciais de padrão de redução. Bom, uma vez entendido então esse conceito com relação ao cálculo, à origem dos valores da tabela de potencial padrão, alguns outros pontos que a gente precisa ainda discutir como esses critérios introdutórios estão relacionados a... Então eu consigo ter reações de oxo-redução em células eletroquímicas e, dependendo das condições experimentais, em condições reais, onde a gente consegue montar esse sistema, é possível medir a diferença de potencial desses reservatórios, dessas duas semi-reações, em condições reais, em condições onde a gente consegue ir lá no laboratório e fazer. Então é importante destacar que pontos aqui. No ânodo a gente sempre tem a oxidação e no cátodo a gente sempre tem a redução. Então é importante definir que o polo que gera os elétrons para a gente, que no caso seria o ânodo, ele é o polo negativo que a gente tem aqui em pilhas, e o polo que recebe esses elétrons aqui é o polo positivo. Tá? Então essa é a definição que a gente tem da UPAC, e uma das coisas que eu queria destacar aqui, que é importante para a gente entender depois quando a discussão da parte das técnicas potenciométricas, é que se eu tenho um voltímetro aqui bom, com uma impedância bastante alta, o que eu faço é manter os reservatórios em contato, mas com uma resistência que é bastante alta nesse sistema, eu impeço que os elétrons fluam numa quantidade bastante grande. Então assim, é algo que a gente define como a gente tinha definido no começo das técnicas que a gente está separando, eu tenho corrente muito baixa, tenho um valor de corrente próximo de zero. Então é como se a reação, eu medisse a tendência das reações químicas acontecerem, de potenciais químicos e de ambos os reservatórios, mas sem deixar a corrente passar. Então, como ela é muito baixa, eu conseguiria manter o potencial sem que a reação química se processasse e ela continuasse acontecendo. Então, porque o exemplo
se eu tenho duas reações químicas onde eu tenho diferença de potencial entre elas, o que vai acabar acontecendo é que, então se eu montar uma célula eletroquímica como essa anterior que a gente tinha montado, o valor de potencial que a gente vai ter inicial é esse daqui. Então se eu curto-circuitar o sistema aqui por fora para que tenha a passagem de elétron, essa reação começa a se processar e esse potencial vai mudar. Esse potencial vai mudar até a gente atingir então o equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, a energia do reservatório da esquerda e da direita vão ser a mesma, e vão ter o mesmo valor, e com isso a gente atinge então um valor de potencial que é medido naquele voltímetro de zero. Então não tem diferença de energia entre cada um dos reservatórios, entre a célula da direita e da esquerda. E nesse momento, o que acontece então? A gente descarregou aquela pilha, ou aquela bateria que a gente tinha, então precisava dar uma nova carga, e isso é algo que a gente vai discutir depois. Mas eu tinha energia máxima, e essa energia de que a gente tem, esse potencial máximo, decai até chegar no potencial igual a zero, que é quando a gente atinge o equilíbrio. Nesse momento, a corrente que a gente tem no sistema aqui é uma corrente zero. Então, a quantidade de elétrons que fluem da direita para a esquerda é igual à quantidade de elétrons que fluem da direita para esquerda, da esquerda para a direita. Então, a gente tem um equilíbrio químico. Então, a mesma quantidade de elétrons que flui para um sentido e para o outro é a mesma. Então, a gente tem uma corrente global próximo, a gente tem uma corrente global igual a zero. Então, qual que era a ideia aqui? A ideia é mostrar que eu tenho uma pilha, eu vou perder a energia daquela pilha, porque vai começar a acontecer aquela reação química. Então, eu só queria destacar dois pontos. Um é que eu tiver um multímetro de alta impedância e realizar uma medida de potencial, essa reação não se processa. Né? Então, se eu tiver um multímetro barato, essa reação vai se processar porque está passando corrente. E aí, com isso, a gente vai atingir o equilíbrio químico. Atingindo o equilíbrio químico, então a gente pode, a partir de informações termodinâmicas, calcular o valor da constante de equilíbrio a partir do potencial, a partir do E0, é possível calcular informações como equilíbrio químico. Então a gente pode utilizar propriedades de potencial para fazer cálculos de constantes de equilíbrio, e isso está diretamente relacionado com a energia livre de Gibbs, então todas essas relações são válidas que a gente pode utilizar na parte termodinâmica. Outra informação importante está relacionada a como representar as células eletroquímicas, que eu já tinha mais ou menos introduzido essa discussão. Então a gente está lá com as células galvânicas. Essa notação que a gente pode fazer para pilhas representa exatamente esse desenho que está aqui embaixo. Então só para a gente discutir, então o ânodo, normalmente o que a gente sempre faz pela EUPAC fica sempre à esquerda. Isso não quer dizer que eu possa montar a pilha de outro jeito, mas só por convenção. E aí o que acontece? A gente tem aqui então o cobre metálico que está aqui está representado aqui. Quando a gente vai fazendo a leitura nesse sentido aqui, então a gente passa por uma interface. Qual é a interface? Interface eletrodo, cobre metálico e solução. Então a gente vai para a solução, primeiro novo compartimento que a gente acha é o cobre. Então essa interface, essa barra que a gente tem aqui representa a interface cobre metálico, cobre 2+. Depois qual é a outra interface nessa leitura que a gente está fazendo aqui? A gente passa por essa interface aqui, solução ponte salina, que representa essa outra barra que a gente está colocando aqui. Continuando a leitura dessa célula que a gente tem aqui, a gente passa por uma outra interface, que é ponte salina, solução. Então a gente tem a outra barra que está aqui. Então quando a gente tem uma ponte salina dentro do sistema, a gente está sempre representando com essa barra dupla, que é a interface da ponte salina. Caso ela não exista, a gente não representa essa barra dupla. Depois disso, o que a gente passa aqui? Passa pela solução. Então a gente tem aqui prata mais. E depois a gente passa por uma outra interface, que é a interface eletrodo-solução, ou uma nova barra para separar o compartimento solução-eletrodo. Então é isso que a gente usa como essas representações para descrever na forma corrida aqui, como que a gente descreve uma célula eletroquímica na forma escrita. Tá? Então nessa forma escrita que a gente tem aqui, é assim que a gente está definindo essa notação para representar células eletroquímicas. Feito isso, então a gente pode representar um dos exemplos só para mostrar que a gente está representando então o eletrodo padrão de hidrogênio. A gente tem platina no compartimento, platina em contato com hidrogênio, então estou separando por uma vírgula já que eu não tenho interface. Essa interface representa a interface platina-solução, que divide esses dois compartimentos. E aqui eu tenho a ponte salina, e depois vou ter o outro lado da ponte salina aqui que termina, que sendo representado por essa barra dupla, e é assim que a gente representa o eletrodo padrão de hidrogênio. Bom, uma vez que a gente está utilizando então
os elétrons, uma dessas pilhas que a gente está discutindo, então a gente precisa discutir aqui 3 mecanismos que ocorrem nessa pilha que a gente está em discussão. Os elétrons vão se mover pelo condutor elétrico externo, que a gente tem o fio de cobre, o contato elétrico que a gente tiver. Ânions transportam eletricidade na célula, então a gente não tem elétron nadando aqui. E uma das coisas que é importante é que essa condução iônica da solução é acoplada pela condução eletrônica dos eletrodos, tá? Então a gente tem a transferência de elétron acontecendo nessa interface eletrodo-solução, e esses elétrons estão se movimentando depois aqui nesse condutor metálico. Então se a gente tiver aquela representação que a gente tinha, então tem uma célula eletroquímica lá de novo, cobre 2+, tem uma ponte salina que está aqui com KCl, tem o fio de prata, e tem uma solução com prata mais. Então aqui a gente vai ter, dentro daquilo que a gente já está discutindo, desse mesmo sistema, então a gente vai ter lá o cobre metálico indo a cobre 2+, mais 2 elétrons, então a gente tem uma oxidação. Então o que vai acontecer aqui nessa interface aqui, se a gente der um zoom aqui, o que vai acontecer nessa interface é que a gente tem o cobre metálico que está aqui, indo para cobre 2+ em solução, e os elétrons vão percorrer esse condutor metálico que está aqui. Então a gente tem os elétrons indo nesse sentido. Se os elétrons estão indo nesse sentido, se convenciona que corrente elétrica está indo nesse sentido oposto. Então esses elétrons que estão passando aqui, que saíram desse condutor aqui, chegam nesse outro condutor metálico, chegam a partir do condutor metálico, os elétrons estão chegam até o eletrodo que a gente tem aqui. Então se a gente for olhar, aqui dá um zoom dessa outra interface, tem a interface prata que a gente tem aqui. Os elétrons estão chegando aqui, e ao chegar aqui, o que acontece? A prata mais que está próximo dessa interface recebe esses elétrons que estão aqui. Ao receber esses elétrons, então a gente tem que a prata mais recebe esse elétron que está aqui e se é transformada em prata metálica. Bom, e aqui o que a gente vai ter é que, conforme o conteúdo iônico de cátions diminui aqui, potássio está migrando, potássio está sendo transportado, ainda a gente não vai entrar no detalhe de mecanismos nos quais eles estão sendo transportados, a gente vai discutir isso depois. Potássio está vindo nessa direção e o cloreto está vindo nessa direção, uma vez que a quantidade de cátions está aumentando nesse outro reservatório. Então a gente tem elétrons sendo transportados no condutor, tem elétrons sendo transferidos nessas interfaces que a gente tem aqui, então na interface do cobre e na interface da prata, e tem íons transportando carga para fechar o circuito elétrico que a gente tem de todo esse sistema aqui. Então esses são os mecanismos pelos quais a carga está se movendo nessa célula eletroquímica. Outras definições importantes para a gente discutir da IUPAC, então, o potencial do eletrodo que a gente tem aqui, ele é reservado exclusivamente para descrever semi-reações escritas no sentido da redução. Potencial de oxidação é o potencial da semi-reação escrita no sentido oposto, então a gente pode, pela definição da IUPAC, utilizar isso daqui, e vou só colocar aqui uma ressalva, que isso daqui é importante a gente discutir depois. Se o sinal muda, quer dizer que o potencial ocorre no sentido contrário, então isso daqui é uma dúvida que a gente já vai chegar numa outra aula. O sinal do potencial do eletrodo é determinado pelo sinal da semi-reação em questão acoplado ao eletrodo padrão de hidrogênio, que era o que a gente já tinha visto. Quando a semicélula se comporta espontaneamente como cátodo, ela é o eletrodo positivo, então a gente já tinha também feito essa discussão da pilha, da galvânica. Então ela tem um potencial positivo. E quando ela se comporta como ânodo, então está acontecendo uma oxidação, ela é o eletrodo negativo, já que ela é a fonte de elétrons do sistema. Então ela está fornecendo elétrons no sistema. E o sinal do potencial do eletrodo indica se a reação de redução é espontânea em relação ao eletrodo de hidrogênio, como a gente já tinha destacado nos dois exemplos, tanto do cádmio quanto do cobre ou da prata, nos exemplos anteriores, e o do cobre está destacado aqui. Então ele está positivo, então quer dizer que indica que essa reação de redução é espontânea com relação ao eletrodo de hidrogênio.
como a gente tinha destacado nessa discussão que a gente tinha feito hoje, o potencial padrão ele é dado numa determinada condição experimental que a gente já tinha discutido. 25 graus Celsius, atividade igual a 1, pressão igual a 1 atmosfera. Então, uma definição importante é de tentar definir, se eu tiver numa outra condição totalmente diferente da condição de atividade igual a 1, das condições da tabela de potencial padrão, a gente pode definir uma nomenclatura que é definir a história do potencial formal. O potencial formal, eles são os potenciais que a gente tem e numa condição que a gente pode ir lá no laboratório e medir realmente. Então, como a gente tinha feito naquele caso onde a gente fez o cálculo do potencial padrão, eu posso montar uma condição experimental e reportar. Então a gente reporta com E0' como potencial numa determinada condição e eu falo qual é essa condição. Então eu vou lá no laboratório e falo, numa determinada condição, por exemplo, de nitrato de prata com ácido perclórico, como a gente já tinha discutido que tem a influência da força iônica, com um eletrodo de hidrogênio numa outra determinada condição, que não necessariamente é de atividade igual a 1, mas eu reporto qual é a condição experimental, o valor é esse. E aí eu posso ir lá e reportar que o potencial formal nessa condição experimental é dado por essa equação. Então, o potencial formal serve com esse instrumento aqui dentro dessa discussão que a gente está falando. Então, eu reporto qual é a condição experimental que eu medi aquele potencial, então a gente define ele como potencial formal. A discussão que falta para a gente finalizar, então a gente tinha discutido aqui as células galvânicas e células voltaicas. Então, agora o que acontece depois que eu descarreguei aquela pilha, né? Então, eu posso utilizar sistemas eletroquímicos, onde eu tenho uma fonte externa aqui agora. Então, é importante discutir essa história. Então, eu tenho uma fonte. Então, essa fonte, o que acontece nessa fonte que eu tenho aqui? Eu vou setar naquele instrumento uma voltagem. Essa voltagem vai estar conectada, vou ter um terminal negativo e um terminal positivo dessa fonte. Então, eu tenho uma fonte elétrica, onde eu tenho aqui no caso, uma corrente ou um potencial contínuo. Eu não estou ainda discutindo nada que seja relacionado com correntes e potenciais alternados. Então, a fonte negativa é da onde a gente vai fornecer elétrons para um determinado sistema. E aqui é onde vai entrar elétrons, vou retirar elétrons daquele sistema ou no terminal que estiver conectado. Então, isso é importante a gente destacar. Nas pilhas é muito fácil a gente definir quais são os terminais. Então, a gente tem lá o terminal onde está acontecendo a oxidação. Então, a gente tem lá no ânodo, o ânodo é negativo. O ânodo fornece os elétrons. E o cátodo do outro, respectivamente, vai ser o terminal negativo. Quem controla polos agora é a fonte. Então, a fonte tem uma saída de elétrons e uma entrada de elétrons. Então, essa fonte agora controla polo para a gente, por isso que a gente define só polo para pilhas. Então, a gente pode pegar, por exemplo, essa pilha que a gente veio trabalhando no caso do cobre e da prata, e agora eu preciso aplicar uma energia. E aqui é importante já ficar na cabeça de vocês. Essa energia é maior que a energia termodinâmica que a gente está discutindo. Então, dessa energia termodinâmica que a gente tem aqui, eu vou sempre, quando eu for carregar uma pilha, o que a gente vai ter aqui é que a gente vai precisar aplicar uma energia maior do que a termodinâmica, aquela energia dada pela tabela de potencial padrão. Então a gente vai começar a fazer essa discussão para começar a tentar entender isso daí dentro daquela pilha que a gente estava discutindo. Então, o que vai começar a acontecer aqui dentro dessa discussão que a gente está fazendo? A corrente que a gente vai ter aqui vai ser invertida, a gente não vai ter mais a corrente fluindo no sentido espontâneo e eu já estou carregando para que aquela pilha consiga fornecer energia para a gente de novo. Então, assim, e a partir de agora, o que a gente vai estar começando a fazer nesse sistema é realizar, usar uma fonte externa para carregar aquela pilha. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui se eu tiver uma fonte externa Então, o que eu consigo fazer nessa fonte externa? Se eu tiver aqui meu terminal negativo e meu terminal positivo, eu aplico uma diferença de potencial. Então, eu aplico uma diferença de potencial, significa que eu tenho uma diferença de potencial de 0,5 volts, por exemplo, entre esse terminal e esse terminal. Se eu aplicar um potencial negativo, quer dizer que eu estou invertendo o polo também. Mas então uma fonte sempre aplica tem valores de potencial positivos frente a esse polo, com relação a esse polo e esse polo. Então eu aplico 0,5 volts, estou tendo o terminal negativo e o terminal positivo. O que eu estou fazendo aqui agora é injetar elétrons nesse sentido e retirar elétrons nesse sentido. Então se eu tivesse aqui no caso a prata, depois que minha pilha descarregou, e aqui eu tenho prata a mais, o que eu vou começar a fazer aqui agora não é mais a prata se depositar, mas é tirar a prata depositada para formar a prata a mais.
E o que vai acontecer aqui nesse outro reservatório é que agora eu vou começar a consumir o cobre que eu liberei aqui, que eu formei em solução, para que agora ele em si se reduza para cobre metálico. Então a reação oposta do que estava acontecendo anteriormente. Então o que vai acontecer, só para a gente fazer uma analogia, ao injetar esses elétrons aqui, o que eu estou fazendo é aumentar, se eu pensar então em potencial aqui, eu estou injetando elétron. Então injetar elétron vai aumentar, vai fazer com que a energia vai começar a popular esse eletrodo aqui com elétrons. Então por repulsão eletrostática a energia aqui vai aumentar. Então esse eletrodo vai ficar cada vez mais negativo. Então o que vai acontecer é que se a energia, então se esse nível de energia estava por aqui e ele começa a aumentar, você faz com que o elétron que está aqui consiga ser transferido para o orbital do cobre 2, do íon cobre que está aqui, e aí ocorrer essa reação que está sendo reportada aqui. Do mesmo jeito, se eu estou tirando elétrons daqui, eu estou fazendo com que esse outro terminal aqui passe a ter menor energia. Então a energia dele está caindo. Então o que vai acontecer é que o elétron que está aqui na prata metálica é transferido para esse orbital de menor energia, já que a energia desse elétron na prata era maior que a energia do eletrodo que a gente tinha aqui. Então esse elétron passa, ocorre a transferência eletrônica e ele vai aqui para o terminal positivo da fonte. Então aqui o que a gente está fazendo nessas células eletrolíticas, então agora o que a gente tem é uma fonte externa para dar energia e a gente vai começar a discutir por que eu tenho que dar essa energia a mais e quais são os motivos de se dar essa energia a mais nas próximas aulas que a gente estiver discutindo aqui no canal. Bom, pessoal, então essa foi a aula introdutória, onde a gente discutiu alguns conceitos que vão ser importantes para a gente introduzir as outras técnicas eletroquímicas. A partir de agora a gente vai começar a discutir técnica por técnica e aí depois pegando alguns conceitos fundamentais para rediscutir, alguns que a gente já discutiu bem brevemente, ou algumas outras dúvidas que ainda faltam a gente começar a resolver desses conceitos introdutórios. Se vocês tiverem dúvidas, vão deixando informações, ou quiserem novas informações, escrevam aí no YouTube e a gente tenta discutir essas dúvidas o mais brevemente. Obrigado e espero que vocês tenham gostado da aula aí. Tchau, tchau.